Olá pessoal, essa é a nossa aula 12, tema C. Estamos falando sobre robótica. Vamos conhecer melhor o robô industrial IBM 7535. Aqui temos uma foto mostrando justamente esse modelo de robô. É um robô do tipo SCARA. Então a gente pode observar que essa parte amarela é o braço L1 e a outra parte amarela é o braço L2. O movimento vertical dele é através do sistema pneumático. Então ele tem um plano superior e o plano inferior de trabalho. Highly flexible and programmable industrial robots. These 7535s are producing keyboards for the IBM personal computer. Dá para observar que esse conjunto de robôs está montando teclados na própria IBM. 5 7535 manufacturing systems are each performing one particular task as part. Obviamente são teclados bastante antigos. The SCARA type of manipulators have the ability to absorb lateral pressure when at rest, allowing a slight deflection to take place so that centering correction can occur. The arm, however, retains high rigidity in the vertical direction to prevent tilting, and thus possible jamming at the mating surfaces. This is called selective compliance. E aí falou da flexibilidade seletiva, que a gente já havia comentado na aula sobre configurações de robôs. Esse robô aqui é o IBM 7535 que nós já tivemos no nosso laboratório de automação da manufatura. Ele teve problemas, foi descartado, não havia mais como consertá-lo. Essa garra eu levaria para vocês se a aula fosse presencial. Então tirei uma foto, coloquei a imagem da garra para vocês terem uma noção de como ela é. Como a gente viu no vídeo anterior, a gente pode parafusar na garra diversas formas de dedos de acordo com a geometria da peça que a gente vai trabalhar. Ainda tenho comigo também os manuais desses robôs. Então, nós temos aqui o manual de hardware do IBM 7535 e 7540, que são muito similares. O manual de hardware do IBM 7545, que tem um movimento vertical controlado por servomotor, então ele tem um volume de trabalho e não dois planos de trabalho. E a biblioteca de software, os comandos. Ainda vou escanear tudo isso e disponibilizar na internet. O que compõe esse robô industrial? O braço manipulador, propriamente dito, o gabinete de processamento e o painel de controle, o teaching box. Nós vamos conhecer tanto o braço quanto o painel de controle com mais detalhes. Essa é a área de trabalho desse robô, que, pelo visual, mostra que realmente é um robô SCARA. O sistema de coordenadas tem a origem nesse ponto, que é justamente na origem do elo 1. Falando nisso, o elo 1 tem 400 mm de comprimento. E o elo 2 tem 250 mm de comprimento. E essa coordenada x, 650 e y0 é o ponto de referência onde a garra fica posicionada quando o robô é inicializado. Esse raio central tem um valor de 185 mm, ou seja, não é simplesmente 400 menos 250, já que o elo 2 não fica sobre o elo 1, fica paralelo a ele, vocês vão ver melhor daqui a pouco. O θ1 tem uma amplitude de 200 graus e o θ2 uma amplitude de 160 graus. Então, somando todas essas dimensões, a gente consegue obter justamente essa área de trabalho. Vou mostrar com mais calma isso daqui a pouco. Esse é o painel de controle manual do seu robô. Ele tem esse botão grande de emergência em cima e não tem aquele botão que eu comentei que você tem que apertar metade do caminho, já que é um robô bastante antigo. Vamos conhecer esse monte de botões aqui para ver que não é algo complicado. Aqui nós temos simplesmente um LED de power. Então, quando o robô está ligado com a energia acionada, esse LED acende. Esse aqui é um manipulador power, ou seja, quando você vai energizar o robô. Quando você aciona o disjuntor, o robô ainda não é acionado. Você tem que pressionar essa tecla para acionar o robô. Esse botão é o Return Home. Qual que é a sua função? Da mesma forma como ocorre numa máquina CNC comum, quando você aciona a máquina, ela não tem noção das coordenadas que sua ponta está. Então ela pode estar em qualquer posição na mesa de trabalho, então você vai ter que apertar esse botão para executar uma rotina de movimentação em direção à posição X 650, Y0. Quando chegar lá, vai acender o LED Home. Toda vez que a garra estiver nessa posição, ou seja, com L1 em 0 grau e L2 em 0 grau, vai acender o LED Home. Temos aqui esses dois botões, online e offline. Online eu vou estar conectado com o computador. Online eu vou estar conectado com o computador, então o computador pode fazer a movimentação do braço robótico, transferir programas, e no modo offline eu desconecto do computador. Então toda a operação vai ser feita só nesse painel de controle.
eu posso estar controlando o robô no modo manual ou no modo automático. Eu posso armazenar até 5 programas na memória do robô. Então, quando eu estou no modo automático, eu posso selecionar um programa e apertar a tecla Start Cycle, que o programa selecionado vai ser executado. Quando eu aperto o botão Stop Cycle, o programa continua sendo executado até encontrar o comando End, que é a última linha do programa, e aí ele para. Posso também parar em qualquer momento, ele vai parar naquela linha e vai memorizar a linha que ele parou, e posso executar também no modo passo a passo, linha a linha. Se eu memorizei uma posição, esse LEDzinho vai estar aceso. Eu posso desligar o sistema e quando eu religar o sistema, eu vou apertar esse botão para chamar na memória o ponto armazenado e continuar a execução a partir dessa linha. Se algum erro acontecer, um desses 6 LEDs vai acender. Então eu vou ficar esperto que aconteceu um erro ou na programação ou durante a movimentação. Eu posso apertar esse botão para resetar o erro e dar continuidade na atividade. No modo manual, eu consigo abrir a garra e fechar a garra, subir a garra, descer a garra. Lembre-se, aqui nós temos o comando pneumático, ou sobe tudo ou desce tudo. Posso movimentar meu elo 1, ou seja, aumentar o valor de θ 1, diminuir o valor de θ 1. Mesma coisa acontece com θ 2, eu posso aumentar o seu valor, diminuir o seu valor, ou fazer a rolagem da garra, roll mais ou menos. Esses movimentos são um pouco lentos, então eu posso apertar simultaneamente o botão Rapid. Apertando esse botão, tanto o θ 1 quanto o θ 2 quanto o roll vão acontecer de maneira mais acelerada. Então, como a gente viu, a operação do robô é bastante simples. Então vamos ter certeza disso? Vamos conhecer um pouquinho melhor a operação do robô industrial IBM 7535. Então vamos ver esse simulador de operação que eu programei há um tempo atrás. A primeira coisa, o teclado dele obviamente não vai ser no formato quadrado, que ocuparia a tela toda. Então eu coloquei essa coluna vertical negra aí com alguns botões para a gente fazer a simulação da operação. Muito bem, o braço robótico está numa posição qualquer aqui e o robô está desligado. Ele não tem nenhuma informação de θ 1, θ 2, roll, x e y. Eu vou ligar o manipulador e observe o que acontece. Por segurança, a garra é levantada. Por quê? Como ele vai fazer um movimento no plano XY procurando uma referência, ele pode esbarrar a garra em alguma coisa fixada na mesa. Então a primeira coisa que ele faz é suspender a garra. Observe que ele ainda não sabe em que coordenada ele está. Ele podia estar nessa posição, mas podia estar em qualquer posição do plano de trabalho. Então vou dar um Return Home. Então observe a sequência de movimentos que ele vai fazer. Muito bem, agora ele já sabe que o θ 1 está em 0 grau, o θ 2 também está em 0 grau, o roll está em 0 grau, o x é 650 e y é 0. Como é que ele sabe isso? Essa sequência de movimentos fez com que o braço movimentasse lentamente no sentido negativo dos dois θs, até ele encontrar uma referência física que o fabricante instalou, indicando que ele chegou na coordenada 650, 0, que é a nossa origem de movimentação. Então observe que eu posso fechar a garra, abrir a garra, descer a garra, subir a garra. Como eu não consigo usar 2 botões ao mesmo tempo, eu posso ligar e desligar o Rapid. No painel original do IBM 7535, eu tenho que usar as 2 mãos e apertar os 2 botões ao mesmo tempo. Vou movimentar só o θ 1, sentido positivo, sentido negativo. Só o θ 2, sentido positivo, sentido negativo. E o roll, para um lado, para o outro. Conforme eu vou girando, as coordenadas angulares θ 1, θ 2 e roll vão se atualizando, bem como a coordenada XY da posição final. Se eu apertar o Rapid, o movimento é bem mais rápido, tanto no sentido quanto no outro. E a rolagem. Então, se eu fosse usar esse sistema para fazer a programação do robô, como é que eu faria? Eu teria os objetos de trabalho fixados na mesa, eu visualmente iria posicionando o braço até a posição necessária. Estando posicionado onde eu quero, armazenaria a posição. Depois faria a descida da garra,
a fechada da garra e ia gravando essas coisas todas. Subiria a garra e movimentaria para a próxima posição necessária. Estando na posição que eu preciso, armazenaria a coordenada e assim sucessivamente. Então é uma maneira de fazer programação movimentando diretamente através da Teaching Box as coordenadas que eu preciso. Então nós tivemos uma noção de como é que é a operação do robô usando o painel de controle manual. Vamos conhecer um pouquinho agora da programação do robô industrial IBM 7535. Não a linguagem, mas a forma de programação. Então vamos ver como é que é a programação do robô usando esse simulador que eu desenvolvi, a primeira versão em 2002 e a última atualização em 2014. Essa é a tela inicial do simulador, não tem nada. Então eu posso vir aqui em arquivo, começar um novo programa ou abrir um novo programa. Vou abrir um programa qualquer aqui, bem simplesinho, não vamos preocupar com o que está escrito aqui não. Então, digitando o programa, vou colocar um erro aqui, por exemplo. Eu digito meu programa e eu tenho que fazer a compilação dele. O que é compilação? Ele vai verificar se todos os comandos estão adequados, estão corretos. Nesse caso, existe um erro na linha 6. Vou dar um OK aqui e vou corrigir. Se eu tiver alguma dúvida com relação aos comandos, eu tenho a lista deles aqui embaixo. Então, por exemplo, esse que eu mexi, o down. Se eu vou procurar o down aqui, está em ordem alfabética, né? Nessa sequência. Formato down, ponto e vírgula, função descer eixo Z, observação é usual utilizar delay após o comando down. Ok. E assim por diante. Eu posso mudar o tamanho da fonte aqui para ficar mais de acordo com cada resolução de tela. E depois que eu compilei e deu tudo certo, então por exemplo, compilar, não deu erro nenhum, observe que a simulação está liberada. Se eu clicar em simular, abre minha tela gráfica. Observe que o meu robô está numa posição qualquer aqui, não sei a coordenada X, não sei a coordenada Y e não sei a coordenada de rotação da garra. Aqui eu tenho minha área de trabalho em verde, meu braço robótico L1 e L2. Aqui eu tenho a vista lateral do robô, ou seja, eu tenho a minha garra para saber se ela está embaixo, em cima e aberta ou fechada. E aqui ajuda a mostrar qual é o ângulo de rotação da garra. A posição desse desenho combina com a posição dessa linha branca aqui. Da mesma forma que a gente viu anteriormente, eu preciso ligar o meu manipulador. Liguei e ele já subiu a minha garra. Vou dar um return home, ele vai executar a mesma função que a gente viu no outro software. Vai chegar na coordenada final, afastou, confirmou, beleza. Agora eu sei que ele está na coordenada x650, y0, rotação de garra 0. Se eu entrar no modo manual, eu consigo fazer as mesmas coisas que a gente viu no outro software. Então, por exemplo, eu posso descer a garra, subir a garra, fechar a garra, abrir a garra. Posso movimentar θ 1 para cima e para baixo, θ 2 para um lado ou para o outro e rolar a garra para um lado ou para o outro. Se eu quiser, eu aperto o Return Home e ele volta para a origem. Observe que o rápido está ligado aqui. Se eu desligar, vai tudo mais devagar. Quero que vocês observem que a ponta do meu L2 vai percorrer justamente o contorno dessa forma verde. Então, vou mexer o θ 1 até desligar o rápido. Ele está percorrendo toda a parte curva externa da minha área de trabalho. Então, ele não consegue atingir mais longe porque o L1 está completamente esticado e o L2 também. Percorreu os 200 graus, não consegue ir mais do que isso. Eu vou movimentar o θ 2, que está no ângulo 0, até o ângulo 160. Observe que a ponta está fazendo justamente aquela curva em verde. Chegou no ângulo máximo. Posso agora voltar ao θ 1. Observe a ponta fazendo esse arco interno de raio 185. Chegou no 0, eu vou voltar o θ 2 até o 0. A gente está vendo novamente a operação aqui, mas aqui, como eu estou mantendo o verde adicionado, fica fácil de ver. Outras funcionalidades. Eu posso visualizar ou não o braço.
Então eu quero só ver o que está acontecendo na área de trabalho, posso sumir com ele. Eu posso mostrar o esqueleto do braço, vou clicar aqui, e aqui a gente vê justamente o L1 e o L2. Observe que quando eu clicar aqui fora, é um ponto fora do limite. Se eu clicar aqui dentro, ele faz a movimentação automática para a coordenada, que é esse pontinho azul que eu estou criando aqui. Interessante. Vou desligar o esqueleto e voltar com o braço, com o modo padrão. Eu posso desligar a garra, some com os dois quadradinhos aqui, ou deixar ligado. Posso mostrar a área de comando linear. Então, o comando linear funciona melhor dentro dessa área que está mostrada aqui. Fora dela, o comando linear não funciona muito bem, a gente vai entender isso mais para frente na programação. Esses eixos em azul eu posso desativar. Vou deixar ativado. E aqui nós temos traço inferior e traço superior. Quando a gente está fazendo a programação e o braço robótico se move no plano inferior, ele vai desenhar as linhas. Então, aqui está ativado e o traço superior não está ativado. Vamos ver se é verdade? Então, se eu descer a minha garra, Z down, e mandar ele vir para cá, ele está desenhando o movimento. Mas se eu subir a minha garra, ele não desenha nenhum movimento. Mas eu posso desenhar se eu desejar. Então, ligo o traço superior, ele vai desenhar em outra cor, inclusive. Eu posso visualizar com espessuras diferentes. Nesse momento ele está desenhando com a espessura mais fina, eu posso colocar uma espessura mais grossa, mais visível. Tanto o traço superior, descer a garra, quanto o traço inferior. Subir a garra. Se eu quiser limpar o trabalho, tem esse botão aqui fora. Limpar a área de trabalho. O que mais temos aqui? Eu posso criar contadores, eu vou enxergar o valor deles nessa janela. Essa é a questão da programação. Se eu quiser ver os valores de θ1 e θ2, eles vão aparecer aqui embaixo. Então, se eu colocar ele lá no Return Home, θ1, 0 grau, θ2, 0 grau. Se eu mandar eles para essa posição central aqui, por exemplo, valores intermediários quaisquer. Observe que ele passou de 90 θ1, vou tentar trazer um pouquinho para trás, mais um pouquinho, está perto de 90, quase 90 exato, um pouquinho abaixo de 90, ou seja, vai mostrando justamente a posição deles. E eu posso mostrar marcações de palettes, a gente vai ver isso na programação, não vou nem mostrar agora. O zoom, eu posso dar um zoom numa janela, então se eu mostrar um zoom nessa janela aqui, dou zoom, só que a área verde não aparece mais, é uma coisa que eu não acertei na programação, mas continua funcionando normalmente a movimentação, tanto em cima quanto embaixo. Se eu quiser voltar ao zoom total, vem em zoom, zoom all. Só que desenhado já sumiu, né? Já limpou a área automaticamente. Questão de imagens, eu tenho o esquema geral, que apresentei no slide, só que colorido. Eu tenho o painel, que eu mostrei com detalhes para vocês. E tenho também um manipulador, que é a foto que eu mostrei para vocês também. Aqui em ajuda, eu tenho sobre, justamente mostrando quem fez o programa. E falando as diferenças que tem entre uma versão e outra. Se eu entrar no modo automático, eu posso dar início a um ciclo, parar o ciclo no final do programa, parar o programa no momento em que eu clicar no botão e eu posso executar linha a linha. Também posso armazenar a memória e chamar a memória. Isso aqui a gente vai ver na programação também, é um painel de comunicação do robô com outros equipamentos. Eu tenho 16 saídas digitais, data out, e 16 entradas digitais, data in. Então a comunicação com outros equipamentos de forma binária é feita por essas conexões. Vou mostrar isso na programação. Então se eu colocar em Return Home, vou desligar a visualização do traço superior, vou limpar a área de trabalho, e agora eu posso executar o programa.
Então está executando algum programa aí. Se der um stop cycle, ele vai terminar de executar. Certinho? Então a programação vai ser feita nessa janela aqui do editar. Então se eu quiser movimentar alguma coisa, eu vou mudar os comandos que estão aqui. Então é esse software que vocês vão usar para fazer o programa que vai ser a última atividade avaliativa do semestre. Certinho, pessoal? Quer salvar? Não. The IBM personal computer is used for programming the 7535. The work envelope of the manipulator arm can be displayed so that coordinates can be observed, assessed and adjusted. IBM have developed a high-level software language called AML, the language of automation specifically designed for robotics. A version known as AML-E is used with the 7535. AML statements are composed of simple English language words such as up, down, grasp and move, and it is therefore a language which is very easy to use. These programs can be loaded into the controller and the PC may then be disconnected. Então você pode carregar o seu programa AML no controle do robô e desconectar o seu PC. Bom, todo ano eu dou uma procurada antes de preparar a aula no que tem de novidade na internet sobre o IBM 7535. E alguns anos atrás eu encontrei esse arquivo PDF que me chamou bastante atenção. É um texto em alemão, opa, novidades aí, um texto alemão, mas quando eu fui dar uma olhadinha, tá aí a telinha do meu software de simulação. Inclusive eles fizeram a tradução dos menus. Olha que coisa interessante. Fiquei bastante satisfeito em ver que um software que eu desenvolvi sem pretensão nenhuma está sendo usado lá do outro lado do mundo. E na procura que eu fiz este ano eu descobri que algumas figuras que eu desenvolvi estão sendo usadas até em provas lá do pessoal da Federal do Paraná. Que o software está sendo usado em aulas práticas lá na Unopar. Que existe até alguns vídeos mostrando como é que usa esse programa por esse professor Clóvis Bismara. Então fiquei bastante satisfeito em achar essas novidades nesse ano. Muito bem, pessoal, agora falta a gente aprender a linguagem AML. Isso vem no próximo vídeo. Até mais!